Fala galera, hoje estou aqui no Uruguai com Caio Martorelli. O Caio é a pessoa que está me ajudando nesse processo aqui da residência no Uruguai. E eu falei, Caio, precisamos bater um papo aqui para abrir a cabeça das pessoas da importância de ter, né, uma opção, um plano B, uma residência no Uruguai e outras opções mais, né? Tem muita gente, talvez que acompanha até no meu canal, viu eu indo para o Paraguai, tirando residência lá. Cara, por que você está tirando no Uruguai também? Teve até gente me perguntando, cara, mas por que você já fez no Paraguai, por que tirar também no Uruguai? Então, qual que é a diferença entre uma e outra? Por que ter mais de uma residência? Então, o Caio é expert nisso, está aqui no Uruguai há 11 anos, já ajudou centenas, talvez milhares de pessoas, ele vai falar aqui. Mas, Caio, eu quero começar te perguntando, cara, o que te trouxe para o Uruguai? Como é que você veio parar aqui? Perfeito. Pô, muito obrigado aí pelo convite para participar no seu canal, também dar um pouquinho das informações que geralmente a gente passa para os brasileiros que estão interessados em internacionalizar, estão interessados em ter opções, né, fora do Brasil, não depender muito só de um lugar, né? A gente é mais expert na parte do Uruguai, né? Então a gente está aqui, a gente auxilia, mas também a gente tem uma noção do que é a região, né? A parte econômica, política, fiscal, né? No princípio eu vim há 11 anos atrás com a ideia de ter uma nova vida, imersão numa cultura super diferente, aprender idioma, né? O espanhol, Sim. que hoje é muito importante, e ter um começo do zero em outro lugar, né? E agregando coisas. E as coisas foram acontecendo, fui tendo um trabalho, fui tendo uma relação de amigos aqui, tanto uruguaios quanto brasileiros, e fui criando raízes por aqui e tô até hoje. E hoje a gente auxilia os brasileiros nesse primeiro momento, quando a pessoa chega, né, tanto para morar quanto para investir aqui de uma forma mais agradável, né, nesse primeiro momento. Boa. Você tem um canal que é o Bem-vindo ao Uruguai, é isso, né? Isso Bem-vindo mesmo. ao Uruguai. Cara, quando eu pesquisei, foi o que eu encontrei, assim. Então, o Caio se não for a maior referência, uma das maiores referências nesse processo. Beleza, então você veio, diferente talvez até da maioria das pessoas, né, que já vêm decididas. Cara, você veio meio que para viver um pouco da experiência. Hoje também eu tive um pouquinho da vida da maioria dos brasileiros que chega aqui para uma segunda opção, para começar do zero, aquele brasileiro que trabalha em escritório, que precisa do português, né? Tem muito brasileiro hoje que trabalha em cassino online, empresa de turismo, empresa de logística, broker, muitas empresas que precisam de brasileiros que do domínio do português em si para trabalhar com o Brasil, né? Uhum, boa. Então, eu também comecei. E hoje a gente, né, auxilia os brasileiros, mas eu fiz uma grande trajetória com muitos brasileiros que eu conheço hoje aqui e que ainda moram por aqui. 11 anos você realmente gostou do ambiente, né? Porque vir e ficar todo esse tempo, você realmente gostou do Uruguai. E aí, cara, me fala, antes da galera, quem não conhece o Uruguai, assim, que a gente tem uma referência, mas muita gente não conhece, né, cara, assim, talvez a galera mais do sul do Brasil tenha uma referência maior, mas a maior parte do Brasil não. O que o Uruguai tem de especial com relação a essas opções aqui da América Latina? A gente tem sempre pontos positivos e pontos negativos, né? A qualidade de vida, né, a segurança, por ser um lugar menor se comparado aí com as grandes capitais do Brasil, aqui existe um estilo de vida diferente, se leva a vida diferente, né? Então a gente tem aí acompanhado com segurança a qualidade de vida, às vezes também dependendo da pessoa é agregar um idioma, agregar uma cultura, às vezes as pessoas falam aqui o uruguaio ele está muito relacionado diretamente com europeus, então tem esse estilo de vida também relacionado, que aparenta um pouco a Europa, né, devido às raízes. Então depende muito do que a pessoa queira. Às vezes a pessoa quer estudar numa faculdade gratuita, medicina, por exemplo. Hoje a gente auxilia no processo de documentação para a pessoa ter o documento uruguaio, mas cada um está fazendo aí o seu passo a passo, né, para conseguir talvez um primeiro trabalho, entrar na faculdade, abrir uma empresa, ou está buscando uma solução fiscal para proteção do seu patrimônio, né? Hoje a gente vê muita coisa por aqui. Boa. Cara, né, você falando sobre essa questão europeia, eu postei assim lá no meu Instagram, teve gente, cara, me lembrou a Europa, porque realmente, né, a questão arquitetônica aqui lembra bastante a Europa. É um país muito limpo, arquitetura antiga também, né? O Uruguai é um país que foi
colonizado lá atrás, então é um país, né, inclusive eu fui em Colônia del Sacramento, que é acho que uma das primeiras cidades, né, Ali tem boa influência portuguesa também, né? Não só espanhola, mas as pessoas aqui também. As pessoas aqui têm essa descendência direta. Uma boa parte das pessoas que eu conheço tem a cidadania espanhola, a cidadania italiana. Já conheci pessoas que têm uruguaios que têm a cidadania até portuguesa. Olha só. Entendeu? Então eles têm esse vínculo direto com a Europa. E é legal também, né? Você vê que a cultura aqui tem muito com a cultura lá da Europa. E se você quiser viver esse estilo de vida, é também um atrativo. Mas também a gente tem o lado negativo, né? Que a gente estava falando, né? Que as pessoas mais reclamam o frio e o custo de vida. Sim. Essas duas coisas são, digamos aí, os pontos negativos, mas tem gente que põe na balança e acha que é uma boa opção morar por aqui. Exato. Até porque também um lugar que é muito frio, igual aqui, cara, a gente entrou em vários restaurantes que já são aquecidos, né? Então um lugar que é muito frio, a gente se prepara para aquele frio, né? Então, eu digo assim, obviamente, eu prefiro lugar que tem menos frio, mas ainda é um ambiente legal. E, cara, muita gente, né, correndo na orla ali, cara, a galera, igual você falou do estilo de vida, eu vi que as pessoas aqui têm uma qualidade de vida diferente, assim, mas... Aproveitam, assim, acho que essa é a palavra. Até porque o inverno é muito frio. Quando chega o verão, o pessoal não pode ver uma graminha que já senta, fazer um piquenique para tomar mate com os amigos. Então, eles aproveitam muito o que é a Rambla, muito a natureza deles aqui, né, em si, no meio da cidade, por mais que seja, né? Sim. Montevidéu, cidade grande, eles têm que aproveitar. Então, mas é uma cidade de 1 milhão e poucos mil habitantes. 1 milhão e 500. 1 milhão e 500, cara, assim, grande, mas não é grande, né? Eu falo eu que estou próximo a São Paulo, né? Você pega outra realidade, né? Outra realidade. A maior parte das capitais do Brasil, né? Vou falar assim, Belo Horizonte também tem mais do que 1 milhão, enfim, tem algumas cidades que tem mais de 1 milhão, né? Goiânia, enfim. Então, é uma cidade grande, mas ainda, né, com uma característica mais tranquila, né? É bem tranquila. Legal, falamos aqui dos benefícios do Uruguai, né? E também de alguns pontos negativos, né? Que a galera questiona. Agora, por que muitos brasileiros, inclusive brasileiros, argentinos, né? A gente conversou sobre isso, não só brasileiros, mas outros cidadãos, estão tirando, né, residência legal e também residência fiscal, que são coisas diferentes, né? Explica um pouquinho do que uma, do que a outra e por que as pessoas procuram aqui como opção. Exatamente. Residência legal é uma coisa, residência fiscal é outra. Hoje a residência legal é o primeiro passo para a pessoa já ter um documento uruguaio, ter uma conta em dólares, abrir empresa ou começar a trabalhar. Então, digamos que é a porta de entrada, né, para benefícios sociais que a pessoa vai ter ou benefícios fiscais ao largo prazo, né? Então, por exemplo, hoje uma pessoa que chega aqui e fala, eu quero investir ou quero me estabelecer, o primeiro passo é a cédula. Agora, a pessoa que fala, eu quero se beneficiar de questões fiscais que o Uruguai provém para os novos residentes. Aí já é o outro trâmite, né, que a gente fala na questão de residência fiscal, que a pessoa precisa ter mais requisitos do que só o que seria para a residência legal. A residência legal é com poucos requisitos e a residência fiscal é com mais requisitos. Então, por exemplo, um dos requisitos que a maioria das pessoas não tem é o tempo, né? A residência legal pede que você fique aqui pelo menos uma vez dentro dos 3 anos. Então você pode vir, fazer o processo, dentro dos 3 anos você precisa voltar pelo menos só uma vez. Agora a residência fiscal, você precisa estar aqui 183 dias no ano. Então é uma coisa que o governo ele te dá, esse benefício fiscal, você não paga imposto de determinada renda que provenha do exterior, né? Determinada renda sua, mas ele exige que você tenha um tempo de permanência aqui. Basicamente é isso. O que diferencia uma coisa é você ter a permissão para morar, ter conta em dólar, em peso, transitar legalmente, livremente aqui, e outra coisa é aonde você paga os seus impostos. Então, se você faz a residência fiscal aqui, você deveria prestar contas de impostos para o Uruguai, e não para os países que você deixa de ser residente fiscal. E para isso, o Uruguai tem benefícios, né, para algumas pessoas. Então, basicamente é isso, é o que as pessoas estão procurando, tanto para morar, para se estabelecer, quanto para ter esses benefícios. Então, complementando, né, a questão da residência fiscal, tem um perfil específico de pessoas que vão buscar essa residência, né? Então, são pessoas que olham para o Uruguai e veem algumas questões tributárias que fazem sentido para elas
e aí, né, acabam se estabelecendo aqui. Então, essa questão da residência fiscal é uma forma que algumas pessoas, né, encontram de economizar impostos, mas, né, você que é brasileiro, que muita gente pergunta cara, então, peraí, vou colocar minha residência fiscal lá no Uruguai. Só que você necessariamente tem que dar saída fiscal do Brasil e não pode morar mais do que 6 meses no Brasil. Então esse é o grande ponto, tá? Não é tão simples, né, como as pessoas às vezes imaginam. Não, vou continuar morando no Brasil e vou recolher imposto lá no Uruguai. E imposto lá no Uruguai, por exemplo, de renda vinda do exterior é zero, então eu não vou pagar imposto. E, cara, não dá pra... Né, você vai ter que estar estabelecido aqui se você quiser ter esse tipo de benefício, por exemplo, tá? É como a gente falou, a residência fiscal é mais rigorosa. É mais exigente em questão de requisitos. E, Caio, o Uruguai é uma das opções, mas tem muita gente que tira residência no Paraguai, Panamá, tem muitas pessoas, inclusive, né, nós somos, no geral aqui, né, a população tem muita descendência portuguesa, espanhola, então tem muita gente, italianos, né, tem muita gente que acaba voltando para a Europa e tentando se estabelecer por lá. Por que você acredita que faz sentido a pessoa tirar uma residência no Uruguai? Que teria de benefício em contraste com esses outros países? Em si, a gente volta na mesma situação que a gente fala. Depende do perfil da pessoa, depende do que a pessoa está procurando. Porque hoje, se você vai falar em questões fiscais, por exemplo, de redução de impostos, o Paraguai é muito melhor. O Paraguai é melhor do que o Brasil, a Argentina e o Uruguai. Para quem trabalha com importação, consegue reduzir muito o valor do produto, consegue nacionalizar o produto e distribuir para o Mercosul, tem muita gente que faz isso. Agora, no Paraguai, por exemplo, muita gente não gosta do estilo de vida. O custo de vida é muito bom, mas lá as pessoas não gostam como se vive lá, né? Como é o dia a dia de tal lugar. Como alguns clientes também já me falou disso no Panamá. Panamá também é parecido ao Paraguai, com questões fiscais, tem muitos benefícios, muitas reduções, mas as duas coisas que o pessoal coloca na balança é a distância do Brasil, distância dos familiares, e que lá é tudo dólar. Pagar a taxa de imigração, pagar tudo lá você tem que pagar. E o estilo de vida. Né? Então, às vezes fica dependente de colocar na balança o que o cara tá buscando, qual que é o perfil dele, e às vezes ele tem a empresa lá no Paraguai e nem aparece lá. Sim, pra ele é uma boa. Porque lá, diferente do Uruguai, não existe que você tenha esse tempo de permanência de 6 meses, né? Agora o cara, não, eu quero estar num lugar com a minha família mais tempo, eu quero permanecer mais tempo lá, e é um lugar mais tranquilo, um lugar que tenha uma melhor qualidade de vida. Aí o Uruguai eu acho que seria uma melhor opção. O cara que quer também, até hoje, estudar, eu acho que o Uruguai é a melhor opção também. Legal. Estudar numa faculdade pública gratuita. Aqui tem muito brasileiro que vem fazer medicina aqui? Tem muito brasileiro. Muito brasileiro. Porque, cara, no Paraguai é muito mesmo. Não tanto como a Argentina e Paraguai, mas hoje o Uruguai tem sido uma saída para o pessoal que está buscando. E é relativamente simples esse processo de vir? É relativamente simples. A pessoa precisa só ter a residência legal e revalidar o estudo que realizou no Brasil, ensino médio. E para entrar na faculdade aqui, o custo mensal? Na verdade não tem custo, né? A faculdade pública que ele não tem custo, a única coisa que ele precisa é ser residente e revalidar os estudos e ele já entra direto. Não tem limite de vagas, não tem vestibular, não tem proeficiência de espanhol. Fala sério, não sabia disso. Você entra direto, como com os uruguaios. Caracas, eu não sabia, cara. Agora, se você falar, é como no Paraguai, em outros países que as faculdades privadas também é uma opção, o pessoal ir, às vezes até uma melhor qualidade, aqui também depende do que você está buscando, porque as faculdades não são baratas, como na Bolívia, como na Argentina ou no Paraguai mesmo. Aqui uma faculdade particular é caro, também como no Brasil. Faculdade de medicina você vai começar a pagar 7, 8 mil reais no mês, assim, a princípio. Depois sobe ainda, né? Então, mas aqui, por que alguém faria uma privada aqui e não uma pública? Em si, eu acho que as pessoas aqui pensam, às vezes, numa qualidade em questão de... Eu sou um aluno da pública e estou com 200 pessoas, sou um aluno do particular e estou numa sala com 40. Entendi. O professor aqui me dá mais atenção, aqui o professor se vira, você tem que se esforçar. Inclusive, é aquela história que todo mundo aqui, desde que eu tô aqui, todo mundo fala. Na pública, todo mundo entra, mas não é todo mundo sai. É exigente. Sim. Se você sair, é prestigioso. Sim.
é mais prestigioso do que as particulares. Sim. Mas é exigente. Dependendo da medicina, chega um momento que também você tem que se dedicar integral. Uhum. Nos primeiros anos não, você Sim. consegue trabalhar, mas depois você tem que se dedicar integral. Então eu acho que essa é a diferença do particular para o público, para quem quer, né? E depois o custo. Quando você fala do custo do privado, né? É. Tá. Mas provavelmente também muita gente acaba indo para o Paraguai fazer medicina lá, porque é mais barato morar lá do que morar aqui. Provavelmente tem isso também, né? Nesses outros países, Bolívia, Paraguai, enfim. Aqui o pessoal geralmente vem mais pela qualidade de vida. Uhum, sim. Né? Porque o custo não é o grande atrativo quando o pessoal vem estudar em si. Legal. Agora, baseado na pergunta que eu te fiz, né? De cara, mas eu tiro uma residência no Paraguai ou no Uruguai? Você acredita que faz sentido ter as duas? Porque, pelo menos, eu vou falar, meu pensamento foi, cara, eu vou ter as duas porque o processo agora está muito simples. E, inclusive, barato, né? A residência no Uruguai é bem mais barata do que na do Paraguai. Né? Absurdamente mais barata, inclusive. E eu falei, cara, eu vou ter as duas, porque no Uruguai é mais barata, mais simples de tirar, né, porque no Paraguai eu tenho que ir uma vez, voltar lá, enfim, né, é um processo mais burocrático. E, cara, o Paraguai realmente é um país hoje cheio de atrativos. Mas eu não sei o dia de amanhã, a gente não sabe sobre os governos. Então, cara, se eu tenho a possibilidade de, neste momento, já estar fazendo esses processos, vou fazer, porque também pode ser que o Uruguai mude. Né, esse processo agora está muito simples, como já foi simples em outros países, depois complicou, enfim, né, país que exigia visto, depois não exige, né, por exemplo, para entrar, país que permitia, né, de certa forma, facilitava, né, na Europa já foi muito assim, né, e o próprio Brasil, né, já foi mais simples entrar no Portugal, depois vai dificultando, por quê? Porque começa a imigração em massa. E a minha percepção foi essa, cara, eu vou tirar logo do Uruguai, tá simples, a maioria das pessoas não estão olhando, apesar de que tem muita gente olhando, né, eu quero falar sobre isso também. Mas faz sentido você simplesmente, cara, ter uma opção, um plano B, um plano C, faz sentido? Eu vou falar pra você primeiro como era a minha cabeça, né, que quando eu não tinha uma visão como eu converso hoje com as pessoas que estão fazendo processos, nossos clientes. Minha cabeça era muito de, você vai vir para o Uruguai, quer o documento uruguaio? Faz quando você for vir, o processo é simples, fazendo com o tempo dá tempo. Hoje eu já vejo de uma forma diferente, por quê? Porque eu comecei a ver que não só uma, duas, três pessoas estavam fazendo por determinadas coisas. Então hoje eu vejo que as pessoas estão buscando opções para não depender de só um lugar. Porque você hoje fala, guerra é coisa de 1950. E aí estrala um problema aqui, estrala um problema ali. Se aquelas pessoas só estão dependendo daquele lugar, ela vai ter que se virar nos 30 para resolver o problema dela. Agora, se você tem em vários lugares, tá mais tranquilo, no sentido de que não deixou para a última hora. Então hoje eu vejo que as pessoas assim, a gente tá falando uma coisa generalizando e uma coisa assim mais extrema. Sim. Mas eu vejo as pessoas fazendo isso na questão mais fiscal, investimento. Não tanto de guerra para eu escapar e não. Eu vejo mais para o pessoal assim, proteção de patrimônio, né? Reduzir os meus impostos. Então uma casa, eu tenho a possibilidade de comprar uma casa no litoral lá em São Paulo. Eu vou pagar tanto de imposto? Eu posso comprar uma casa num lugar onde eu pague menos imposto, vou ter melhores benefícios, mas desse lado, assim, né? Boa. Que as pessoas não estão querendo depender só de um lugar ou 2 lugares. Hoje a gente tem clientes que faz Paraguai, Panamá, Portugal, Uruguai. Então, o pessoal vai criando vínculos com todos esses países e vai pegando um pouquinho do benefício de cada lugar. Boa. Né? Boa. E, cara, você faz quantos processos de residência em média, assim, no mês ou no ano? Assim? Hoje a gente faz em torno de 30 processos, mas teve momentos que a gente já chegou a pegar 80, 60 no mês, quando foi um boom, assim, principalmente no momento das eleições no Brasil, o pessoal não estava querendo esperar muito. E continua acontecendo muitas coisas no Brasil que o pessoal acaba se motivando mais a não depender só do Brasil. Legal. Você provavelmente é o principal player desse mercado. Ainda é pouco perto da quantidade de pessoas que deveriam estar olhando para isso, né? Por quê? Eu vou dar um exemplo do meu pai. Cara, meu pai, 100% do patrimônio dele está no Brasil. 100% do patrimônio. Cara, é irracional você construir, né, 100% do seu patrimônio no Brasil. Até porque, quando você está empreendendo no Brasil, você já está correndo risco no Brasil.
né? Você já está correndo o risco da moeda, você já está correndo o risco do governo, você já está correndo o risco tributário, já está correndo o risco trabalhista. Cara, sua vida já é, né? O Brasil, você já está envolvido no risco Brasil. E aí quando você começa ainda, além de todo o risco que você está correndo, empreendendo no Brasil, né, trabalhando no Brasil, você não olha e fala, cara, eu tenho que tirar o patrimônio daqui por N motivos. Vou dar um exemplo. O IOF era X, já foi para Y. E o IOF pode ser 5 vezes mais caro, né? 10 vezes mais caro, assim como já foi na Argentina, assim como é na Venezuela, enfim. Esse assim, é um bom exemplo que a gente não falou até o momento, mas é a segurança jurídica, que também o pessoal procura em diferentes países. O Uruguai é um ponto forte. Exato. Então, cara, já foi mais fácil mandar dinheiro para fora, agora tá mais custoso. Então, isso, e a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se um governo específico, no geral, né, os governos sempre vão querer mais para eles, independente se é de direita ou de esquerda, faz parte. Mas o fato é, né, se um governo específico vai chega lá e ainda muda mais as coisas do dia para noite e ninguém pode fazer nada. E apertar cada vez mais. Assumir a cara, quando você manda seu patrimônio para fora, e principalmente, né, por exemplo, quando você tá no Paraguai, acredito no Uruguai também é assim, a maior parte da economia ele está dolarizada, entre aspas, porque muita coisa é cotada em dólares. Eu não sei se é aqui assim, mas lá no Paraguai, cara, casa, também. carro, sim, é tudo cotado em dólares. Aqui é assim também. Aqui também é assim. Isso é especial, porque é diferente do Brasil, né? A gente não vê esse tipo de coisa lá. Essa é uma das coisas legais também de você morar assim fora do Brasil, porque você começa a abrir a sua mente, você começa a internacionalizar a sua cabeça também. A gente está acostumado só com o real, desde pequenininho. Uhum. Aqui, desde pequenininho, o cara já está acostumado com dólar, porque para ele comprar um videogame, para ele comprar uma bicicleta, qualquer coisa importada é em dólar. Então você já sabe ali, ó, o dólar, a cotação. Quem hoje olha a cotação no dia a dia no Brasil é só quem mexe com bolsa, mexe essas coisas. A pessoa no dia a dia, ela tá antenada, né? Isso também é uma coisa legal, que quando você vem morar aqui ou em lugares assim, com a moeda dólar, você tem que estar antenado. Cara, e o que as pessoas não percebem, tudo que, né, toda a nossa vida ela tá cotada em dólar, porque a maior parte dos insumos são cotados em dólares. E aí, por exemplo, nesse ano de 2025, quando a gente está gravando esse vídeo aqui, o dólar, frente ao Brasil, nesse momento agora, ele já subiu 11%. Ou seja, quem está com patrimônio em real ficou 11% mais pobre perante o mundo inteiro. E a pessoa não percebeu, cara, isso. E aí tem gente que fala, não, mas aí o tesouro rende tanto e tal. Cara, mas você não entendeu que você está com um investimento 100% em real. Então, quando você, né, vai para países muito próximos, porque, cara, o Uruguai é muito próximo, o Paraguai é muito próximo, né, você praticamente está no Brasil, assim, é pertinho, né? E você tem a possibilidade de construir patrimônio, né, e dolarizar uma parte do seu patrimônio. E aí tem a questão, que aí eu acho que o principal ponto que eu quero falar contigo, que você vai ter muitos exemplos desses, casos de por que empresários vêm para cá, né? Hoje eu estava conversando com um empresário, quando a gente foi fazer o processo imigratório lá, e aí ele falando, cara, eu contratei um funcionário, trabalhou comigo 9 dias. Nesses 9 dias ele pegou 3 de atestado. E no principal dia que eu precisava dele, que era o primeiro dia do ano, né, ele tem um restaurante na beira da praia, ele falou, cara, no principal dia do ano, que é o primeiro dia do ano, ele não foi. E ele trabalhou comigo na prática 6 dias, me deixou na mão no principal dia e ainda pegou um atestado em outros 3. Ele entrou com a ação trabalhista e ganhou R$7.000. Cara, olha que louco isso. Aí ele falou, cara, mas o pior não foi esse, o pior foi uma ação que uma funcionária entrou e, cara, ela não tinha muita razão, só que a advogada não respondeu a ação, então foi julgada a revelia. E aí aqueles fatos são dados como verdade. E a pessoa ganhou R$57.000. E eu não sei se você sabe, uma ação trabalhista, ela vai direto no seu patrimônio. Cara, ela vai direto. E ele falou, cara, eu tô cansado, eu tô mal, porque, cara, eu tinha 3 restaurantes, hoje eu só tô com 1, as coisas estão ficando pesadas, e eu tô vindo pra cá porque eu vou blindar uma parte do meu patrimônio, né, trazendo patrimônio, abrindo uma espécie de holding aqui, né, você vai saber exatamente como é que funciona, né, mas ele tá abrindo uma espécie de holding, vai colocar o patrimônio aqui dentro, e aí é muito mais difícil, nenhuma situação, enfim, numa base, numa canetada, que às vezes não necessariamente é uma questão, tem muita coisa que é legal, mas não é moral, né, então, cara, não é uma questão que é bem imoral, às vezes, a pessoa vai lá e fica 100% refém, né? Às vezes você perde, de novo, cara, é sem lógica uma pessoa trabalhar... Só por ser empregador... só por ser empregador. E não ser empregado. Exato. Às vezes a justiça tem essa. A justiça brasileira trabalhista, ela tem esse problema. Cara, não tem lógica o Brasil inteiro ser o país que mais tem ações trabalhistas do mundo inteiro, né? Tipo, tem alguma coisa errada aí se você é o país que mais tem ações trabalhistas e você não necessariamente tem a maior população, enfim. E eu já vi um dado até que tipo, a quantidade de ações trabalhistas que tem no Brasil é mais do que o mundo inteiro junto. Então tem alguma coisa muito errada, né? Quando a gente olha dados como esses.
Então, esse é um caso, né, de um empresário que veio para cá, que estava fazendo um processo lá, e você deve ter outros casos também, né, de empresários que vêm passando por situações como essa. Então, tem alguns exemplos assim que você pode compartilhar? Tem alguns exemplos, como a gente tem lá no Brasil, de pessoas que têm um espacinho, um terreno, ele pega e fala, vou construir uma garagem, vou construir um quartinho. A prefeitura olha lá por drone e fala, opa, você construiu aqui, mas você não pagou imposto. E aí é tipo assim, você pensa, o terreno já é meu, eu tô já tendo um gasto de acomodar aqui a minha casa, ficar um pouquinho melhor e ainda eu tenho que pagar mais imposto por isso. Então, tem coisas que o pessoal fala, ó, tá lá na regra, mas não deveria funcionar. Não. Porque como na regra, tá lá na regra que é lei, você não pode jogar papel no lixo, mas quem te cobra uma multa, quem te não sei o quê, são dois pesos diferentes. Mais ou menos como eu penso, mas tem muita gente que pensa que não é justo. Sim. Então, tem gente que tem problema, às vezes até o cara tá lá, saindo da casa dele, na garagem tem uma árvore, o cara vai lá e tira essa árvore. E só por ele ser uma pessoa talvez importante na cidade, uma pessoa com mais visibilidade, os caras já vão lá e já processa ele, já faz a denúncia, viram uma bola de neve. Tá, não é o ideal, tem que buscar outras formas, ou o que seja, mas tem que chegar num acordo. Mas aí os caras já viram uma bola de neve porque o cara é exposto, porque o cara é mais, né, às vezes tem essa situação. Então aí o cara fala, pô, eu tô contente de ter uma casa aqui que me trouxe mais problema, vou comprar uma casa em outro lugar, né? Então cada pessoa tá pensando aí em se proteger de forma legal, pensando em como a pessoa pode também seguir ganhando, né, com os seus investimentos, porque às vezes no Brasil você investe, mas você perde, né? Você perde com imposto. É assim, cada um tá vivendo o seu mundo em questão de proteção. Então, se a gente for pegar, inclusive, a Bolsa Brasileira, perante o dólar, ela não bateu o dólar. Se você tivesse só parado em dólar, não tivesse tomado risco de comprar nenhuma ação da Bolsa nos últimos, acho que 10, 15 anos, cara, você teria ganhado só por ter comprado dólar, imagina isso, né? E o governo o tempo inteiro com aquela ânsia de vou taxar mais, né? Vou taxar mais. Não, tá ganhando muito dinheiro, vou taxar. Né? A gente vê o próprio governo falando, não, isso é o país dos rentistas, tá errado isso. Mas, cara, se a pessoa tem alguma grana investida, né? Tipo assim, poupar parece que é crime, entende? Né? Buscar sua liberdade, buscar investir, buscar trabalhar muito, acumular algum capital para você poder, né, de alguma forma, desfrutar mais daquilo ali, é errado. Cara, essa cultura, ela é muito ruim, ela é muito perversa, né? E a gente vê países que estão do outro lado falando, não, cara, seu país é assim, fica em paz, aqui é completamente diferente, a gente te quer aqui. Então, por exemplo, o Uruguai, ele sempre foi tido como um paraíso fiscal. Eu não sei como é que é na questão dos investimentos no geral, mas, por exemplo, de criptomoeda, ele não é associado, que é um mercado que eu entendo mais. O Paraguai é um dos poucos países, poucos não, né, tem 68 países que são adeptos, o Uruguai não é, nem o Paraguai também, é aliado ao CAF. Então, ele não manda informações sobre o que as pessoas fazem com as criptos. Né, se você é um residente fiscal aqui. Ele não manda para o CAF. Ou seja, o Uruguai está nessa lista, né? Não, ele não assinou. Ele não assinou. Então, ou seja, ele não está. Exato. Ele fala, cara, o dinheiro é dele, eu não vou ficar denunciando o que ele faz com a grana dele. Entende? Então, olha para você ver, isso atrai investidor cripto. Claro. Em si, o Uruguai, em um bom tempo, ele foi dito aí, né, como paraíso fiscal, tinha muita lavagem de dinheiro, não só brasileiro, mas argentino também, né? E passou um momento que eles tiveram que se adequar com algumas coisas do Banco Internacional para que não tivesse alguns bloqueios. Então, aí saiu um pouco dessa lista aí do paraíso fiscal. Mas então, mas você tá falando sempre de paraíso... tem essa segurança. Não, o que era dito, exato, né? O que o mas você tá falava. vendo o paraíso fiscal como algo ruim. É o que a mídia quer vender. Mas aí deixa eu te explicar. Aí o que acontece? Aí voltou-se essa ideia de um lugar seguro, não tem tanto problema assim, né? Se adequou. E o que acontece é que realmente as criptomoedas são livres. Aqui o governo não tem problema, porque tudo que o governo quer é trazer de dinheiro de fora para dentro. Exato, cara. Só que tem um lobby dos bancos. Os bancos criam um lobby para que, se é investimento de criptomoeda, eles não aceitam que você traga na sua conta. Sim, não é uma questão do governo. Sim. É uma questão dos bancos que não
conseguem ganhar ainda com as normal, criptomoedas aqui, entendeu? Mas a galera da cripto sabe o que fazer nesses casos. Mas eu digo assim, paraíso fiscal é um adjetivo, não é um adjetivo positivo, não é algo negativo, né? Eu falo como... Porque, cara, qual que é o contrário do paraíso? É o inferno fiscal, né? Então, o que a gente vive no Brasil é o inferno fiscal. Então, se o Uruguai é tido como paraíso, ótimo, né? Que continue assim. Que ele não se curve, né, a ficar, enfim, usurpando ali o pagador de imposto, né? Usando o poder para extorquir o pagador de imposto. Né? Que tem muito isso de as pessoas serem livres, Sim. Né? Porque por ser um país pequeno, se você não deixa o pessoal trabalhar, não deixa o pessoal trazer dinheiro de fora, a economia, as coisas aqui não se movimentam. Exato. Cara, o Brasil, ele tem um privilégio perante os outros países, porque como ele é muito grande, ele vive do próprio mercado interno. Países como o Uruguai, que é menor, cara, ele precisa atrair pessoas, investimentos, porque o mercado interno é muito pequeno. Então ele fala, cara, a gente precisa atrair grana daqui, então, pra cá. Então, ele joga esse jogo. E agora eu quero saber de você, então, já que você fez aí o processo, né? O que você achou? É muito burocrático? Você foi bem atendido lá? Como que você sentiu que o governo te recebeu nesse momento de fazer o documento uruguaio? Cara, pra mim foi bem simples, né? No meu caso específico, eu falei, Caio, só tem essa data. Ele falou, cara, a gente não vai conseguir fazer Montevidéu, podemos ir à Colônia? Eu falei, bora. E aí a gente foi à Colônia, cidadezinha a 2 horas daqui, e foi... Cara, eu falei ontem com a minha esposa, a gente ficou o dia inteiro em Colônia. Eu falei, cara, graças a Deus que o Caio marcou pra gente vir fazer Colônia, porque senão talvez eu não teria conhecido Colônia. E foi muito bom, cara, é uma cidade muito boa. Na verdade, eu acredito que todos os seus clientes deveriam ir à Colônia, porque é uma cidadezinha pequenininha, muito gostosa, né, um pôr do sol, assim, maravilhoso. Teve gente ontem que eu postei no Stories e a pessoa falou, cara, parece inteligência artificial esse pôr do sol aí. É muito lindo mesmo. Inclusive, né, fica uma dica. Pô, ontem a gente poderia ter dormido em Buenos Aires, né? A gente poderia ter pegado um barco, ido a Buenos Aires, comido uma carne argentina e voltado da Colônia hoje, né? E voltado ao Uruguai hoje. Né? Eu acho que vale colocar isso aí no roteiro pros clientes, viu? E aí, cara, assim, você viu, as pessoas, elas... na real, o uruguaio, ele gosta do brasileiro, né? Cara, acho que 2 coisas que eu vi aqui especiais, assim, eles gostam muito do brasileiro. Cara, teve gente que parou a gente na rua, falou, brasileiro, cara, e começa a conversar assim, cara, isso é muito legal. E um outro ponto é que eles falam muito bem em português, né? Eles falam bem português. Assim, a gente foi em alguns lugares que as pessoas não estão muito habituadas aqui, eu achei que eles falam melhor, eles entendem melhor. Apesar de que eu vi também, né, agora conhecendo mais lugares que falam espanhol, que o espanhol daqui é um pouquinho diferente do Paraguai, por exemplo, enfim, de outros lugares. Colômbia, Peru. Cara, é engraçado isso, né? Tem um pouco de diferente. É o espanhol rio-platense. Então, te dão boas-vindas, né? Bem-vindo ao meu país, assim, né? A maioria das pessoas sente isso, que no momento que você está fazendo o documento, você é bem recebido, o pessoal quer realmente que você faça, o pessoal ali tá para tirar todas as dúvidas, ele tá para deixar você cômodo, né, e tranquilo, e ficam felizes pelas pessoas virem. Exato, então foi bem simples, cara, você me ajudou demais, obrigado. Valeu obrigado aí mesmo. pela parceria e Caio... ter entrado em contato com a gente, pra gente te auxiliar nesse processo aí. Não, Caio, cara, 10, hein, eu fui parar o carro no estacionamento lá, não tinha... peso Uruguai, falei, Caio, ó, me ajuda aí, paga aí que eu te faço um pix. Então, já ajudou, não precisei numa casa de câmbio, né? Coisas simples, né, cara, assim, então, esses pequenos detalhes, assim, fazem com que a rotina aqui fique mais leve, sabe? Então, foi muito bom, cara, muito bom mesmo, parabéns pelo trabalho. Continue ajudando brasileiros, eu acho que meu intuito é que sua mensagem chegue para mais pessoas, né? Mais pessoas têm que entender da importância dessa internacionalização de patrimônio, de ter, né, uma residência em outro país e, quem sabe, até começar a estudar sobre essa questão de residência fiscal, caso a pessoa se encaixe nesse perfil. Bom, é isso, poxa. Obrigado aí também pelo seu depoimento, por contar sua história, né, de como foi seu processo, por que você está fazendo. E é isso, a gente está aqui sempre para ajudar as pessoas, né, que estão buscando esse processo, né, ter um documento fora, mas também a gente está muito movido e, como fala no espanhol, né, metido. A gente está muito envolvido com a comunidade brasileira. É Sim. legal ver os brasileiros aqui se movimentando, brasileiro crescendo, os brasileiros fazendo coisa aqui no Uruguai. É muito bacana. Valeu aí. E a gente se vê numa próxima quando vocês voltarem para cá. Bora, tem que vir, nos próximos 3 anos tem que vir aqui mais uma vez. Pois é. Então, nos veremos. Valeu.